Se você é fisioterapeuta e já se sentiu inseguro ao atender um paciente com dor na coluna, achando que precisava fazer 1000 técnicas para esse paciente sentir alguma melhora, esse vídeo é justamente para você. A verdade é que a maioria dos fisioterapeutas que querem se tornar referência no tratamento das dores na coluna está buscando sempre um conhecimento no lugar errado. Eles acham que precisam de mais técnicas, que precisam fazer mais um curso, mais uma formação, mais um certificado na parede, enfim. Mas sabe o que é que realmente esses profissionais faltam? É justamente clareza de raciocínio clínico, posicionamento e principalmente uma boa comunicação com o seu paciente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você pode estar falando certo, mas dizendo tudo errado para o seu paciente. E como isso está afetando os seus resultados que você tanto quer ver nos seus atendimentos com os seus pacientes com dores na coluna. Antes de mais nada, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece de dar o like para que o YouTube ele entenda que esse vídeo é bom e ele distribua ainda mais e isso fortaleça a nossa produção de conteúdo aqui no YouTube, tá? Eu quero começar te contando uma situação muito comum no dia a dia do consultório de um fisioterapeuta que trata pacientes com dores na coluna. É aquele paciente que chega com uma dor lombar aguda, te olha com aquela expressão meio que de medo, de incerteza, e esse paciente ele quer uma resposta, ele quer um alívio. E você, como foi treinado tecnicamente, começa a pensar em mobilidade, aumento de amplitude de movimento, né? Mobilização vertebral passiva, teste neurodinâmico, técnica A, B, C, né? Ou seja, fica pensando sempre na parte biomecânica. E aí você solta uma frase para o seu paciente. Ah, a dor é multifatorial. Não se preocupe com o exame de imagem. O exame de imagem não quer dizer tudo que você está sentindo. E aí qual que é o problema disso? O paciente ele não entende nada disso e pior, ao invés de se sentir mais seguro com você, ele sai ainda mais confuso e assustado. Agora, é, segura essa, tá? Tem um estudo que foi publicado em 2025, tá? Que avaliou a percepção de mais de 500 pessoas com dor na região lombar em relação às mensagens que são ditas por fisioterapeutas. Eles analisaram 21 frases comuns que a gente fala no nosso consultório. E sabe o que os pacientes mais confiaram? Frases simples e diretas que esses profissionais falavam. Por exemplo, você está no controle da sua recuperação e não há sinais de algo grave como câncer, infecção ou outras bandeiras vermelhas. Ou seja, o que mais gera confiança não é a explicação técnica, é a reafirmação de segurança e autonomia que esse paciente tem em relação ao problema dele. Quando você olha no olho do paciente e diz, não é nada grave, você vai melhorar e nós temos um plano, isso tem muito mais poder terapêutico do que qualquer agulha, bandagem ou manipulação que você possa aplicar ali na primeira sessão do seu paciente com dor na coluna. Por um outro lado, frases como imagens não são necessárias, a dor é multifatorial ou a ressonância não explica o porquê que você está sentindo dor, foram frases que nesse estudo se observou que geravam menos confiança dos pacientes. E aqui entra uma virada de chave. Não é o que você sabe que te torna referência, é o que o paciente sente quando é atendido por você. E aí vem o ponto central aqui desse vídeo. Se você quer se tornar uma autoridade em coluna e quer que o paciente saia da primeira sessão dizendo, poxa, o atendimento desse fulano parece mágica, né? Eu estou bem melhor, né? Você precisa dominar três coisas que eu vou falar aqui.
E antes de mais nada, para você tratar pessoas com dores na coluna, você precisa entender mais sobre dor, tá? E se você quer entender mais sobre dor, eu quero te falar que a gente tem uma assinatura chamada Clube Dor, onde você paga um valor irrisório mensalmente e você tem aulas semanais sobre diversas patologias dolorosas e sobre o entendimento da dor em si. E quanto mais conhecimento sobre dor você, profissional da saúde, tem, mais fácil fica de explicar ao seu paciente de uma maneira que ele entenda e mais segurança você tem. O valor dessa assinatura é somente R$ 30 no plano mensal, e se você fizer o plano anual, você vai pagar R$ 20 mensal, tá? Isso dentro do plano anual, o que é R$ 20, não paga nem uma batatinha frita. Bom, dentro das três coisas que você precisa dominar como clínico, a primeira é o raciocínio clínico, tá? Ter um raciocínio clínico mais objetivo. Chega de protocolo vazio ou seguir receita de curso. Você precisa olhar para a biomecânica do paciente, você precisa ouvir a queixa com estratégia e já construir um plano de ação que mostra evolução já nos primeiros minutos. Mas não é olhar a biomecânica pela biomecânica, você precisa entender como que fatores cognitivos podem estar influenciando nessa biomecânica do seu paciente. Segunda coisa que você precisa ter uma linguagem acessível para o seu paciente, de uma maneira que faça sentido para o seu paciente. O paciente ele não quer saber o nome da técnica, ele quer saber se vai poder voltar a correr, trabalhar, cuidar do filho sem dor. Se você continuar falando como se estivesse dando uma aula em um congresso, o paciente ele não volta. Simples assim. E a terceira e última coisa é que você precisa de método. Tá? Não adianta saber técnica, né, A, B e C e aplicar tipo no susto. Você precisa ter um caminho claro, uma avaliação, uma decisão, uma estratégia, uma progressão do seu paciente. E dentro disso, saber exatamente o que falar, como falar, quando validar, quando reencaminhar, quando avançar. Isso chama de consciência clínica que você, fisioterapeuta, precisa ter. E tem mais, no mesmo estudo ficou claro que o conteúdo da mensagem dita pelo fisioterapeuta foi mais impactante do que a idade, gênero ou traço de personalidade do paciente. Ou seja, todo mundo responde melhor quando escuta a coisa certa, da forma certa. E se você acha que isso é só teoria bonita, deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa virada de mentalidade de achar que cada paciente era sei lá, uma, um paciente, um perfil que tivesse perfis que de fato não fossem entender o que eu estava falando, não, eu que tenho que me adequar ao perfil do paciente. Por isso, eu preciso saber escutar bem o paciente para saber o que eu vou falar. E entender isso me colocou no caminho de virar, de fato, um profissional que é referência no tratamento das dores na coluna aqui na minha cidade, tá? Hoje, eu atendo sabendo exatamente o que eu estou procurando e o que eu estou fazendo. E quando o paciente ele senta na maca, ele deita na maca e me diz: "Eu estou morrendo de medo de ser algo grave", eu sei exatamente o que dizer a esse paciente. E sabe o que acontece? Esse paciente ele relaxa, e quando o paciente ele sente segurança, confiança, ele responde melhor ao tratamento. Então, se você está cansada, cansado de atender no improviso, se sente perdida ao tratar dores na coluna e ainda vive dependendo da sorte para alguém indicar seu nome, você precisa aprender a liderar a comunicação, a mostrar que sabe o que está fazendo, a gerar alívio na primeira sessão para o seu paciente. E é exatamente isso que eu te ensino tanto aqui no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram, que está aqui. Corre lá, segue a gente, que lá eu dou dicas diárias, você me acompanha nos stories, tem uma conexão maior comigo, tá? Então, se você quer dar o próximo passo, tá? É, acompanha os vídeos que eu vou estar fazendo aqui no canal e também me acompanha lá no Instagram.
Abraço e até o próximo vídeo.